O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Clemente. São Clemente I, Papa e Mártir. São Clemente foi o quarto Papa na história da Igreja. Depois de Pedro, ele foi o terceiro. Depois de Pedro veio Lino, depois Cleto e depois Clemente. Nós temos essa sequência na oração eucarística primeira. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, e assim vai citando vários nomes. A oração primeira, que é um pouco mais completa e um pouco mais longa. Ontem nós celebramos Santa Cecília, que também está no cânon romano, sendo citada como uma das mártires. Hoje, São Clemente. Pois bem, São Clemente, claro, quando nós celebramos os mártires, a primeira coisa é a nossa adesão a esse Cristo, a um ponto de dar a vida se preciso for. Dar a vida se preciso for. Os mártires, eles devem sempre nos incomodar, no bom sentido da palavra, né? Deve sempre nos impulsionar a percebermos se nós estamos vivendo o cristianismo, a nossa fé, num ponto radical, bem radical, a ponto de darmos a vida se for preciso. Nós sempre precisamos nos questionar, né? É interessante nós perguntarmos isso, né? Será que se fosse proibido vir à missa, se fosse algo contra a lei, se existisse uma lei doida, que tem lugar que tem, né? Uma lei doida no mundo, que é proibido ir à missa. Se você vier à missa, você pode ser preso. Será que eu iria à missa? Ah, eu vou ou eu não? Bom, são questionamentos, né? Se tivesse um monte de guarda lá na porta da igreja dizendo: quando terminar a missa, vocês serão condenados à morte por terem participado da missa. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho esposo, né? Também não precisa ser assim, né? Jesus entende, eu vou rezando de casa, né? Jesus entende, né? Pois bem, os mártires nos questionam esse tipo de coisa, né? Como é que está a minha fé na prática? O evangelho de hoje, ele conta... Jesus aqui está falando do fim dos tempos. Jesus, né? Esses dias que seguem, nós já encerramos o ano litúrgico na festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e o próximo domingo é o primeiro domingo do Advento. Então essa semana os evangelhos vão falando dos acontecimentos dos últimos tempos, do que vai acontecer, né? O juízo final, é sempre essa temática. E depois nós vamos, no Advento ainda também, continuar meditando a vinda de Cristo. Primeira metade do Advento, nós meditamos a vinda futura de Cristo, que julgará o céu e a terra. E a segunda metade do Advento, nós meditamos a vinda imediata do Cristo que se fez carne e nasceu pobre no presépio. Então, o Evangelho fala disso. Mas nós podemos fazer aqui uma
uma leitura espiritual, podemos dizer assim, do Evangelho, para trazer presente essa dinâmica da vida dada por Deus, da nossa fé a ponto de dar a vida por causa de Jesus. O Evangelho começa dizendo que as pessoas estavam admiradas com o templo. As pessoas estavam elogiando o templo. Olha que coisa linda este templo. Ele tem pedras preciosas, ele tem grandes tesouros, né? Ofertas votivas, as pessoas doam dinheiro. O evangelho de ontem, quem acompanhou, falava justamente isso, né? Jesus estava vendo o povo dando lá ofertas ao templo, grandes quantias de dinheiro. De repente aquela viúva que dá 2 pequenas moedas, ele elogia e diz que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha para viver. Então as pessoas estão admiradas com o templo físico. E aí Jesus então, ele faz uma profecia: olha, não ficará pedra sobre pedra. Vocês estão admirados com isso? Isso aqui tudo virá abaixo. E de fato, 40 anos depois da ressurreição de Nosso Senhor, o templo foi destruído. Sobrou somente uma parede do templo, que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, onde os judeus choram pela destruição do templo, e devem mesmo, porque foi algo catastrófico, foi algo muito triste. Então, Jesus aqui ele faz uma profecia, mas vejam bem que interessante, Jesus aqui está falando, nós poderemos fazer então essa leitura espiritual sobre coisas externas, atributos externos, em comparação com atributos internos. Eles estavam admirados com a beleza do templo. Tem vezes nós nos admiramos com algumas situações, né? Olha como fulano reza, o dia inteiro com o terço na mão, mas e por dentro? Eu tenho coragem de dar a vida por Jesus? Essa dinâmica que nós precisamos meditar. Olha como fulano reza piedosamente, mas se for contrariado em um grãozinho, pronto, acabou a fé. Não pode ser contrariado num grãozinho. Ele canta maravilhosamente bem. Eu vou dar de exemplo porque é um menino muito bom. Canta maravilhosamente bem, vem na missa todos os dias. Nós estamos sempre juntos, né? Vem na missa todos os dias, canta na missa, é uma beleza. Aí chega e fala: olha, mas esse santo que você cantou não é litúrgico, não é o santo correto para cantar na missa. Não canto mais também. Não quero mais. O bico arrasta no chão. A gente olha e fala: olha que menino bom, que menino piedoso, ele reza, ele canta. Se for contrariado, não quero mais saber de Jesus. Sabe o que eu fico imaginando? Imagina essa pessoa sendo ameaçada de morte pela fé. Jesus nunca mais ouve falar dessa pessoa. Ela some. Por quê? Porque é exterior, é pedra preciosa, é bonito, é folhado a ouro. Mas é como Jesus disse, por dentro é igual sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas por dentro é podre. Porque eu ainda não entendi a razão da minha fé. Porque eu ainda não entendi que o que importa é a minha união com Cristo. E na vida de santidade, na caminhada de santidade, enquanto nós não aprendermos a lidarmos com as contrariedades, nós não saímos do lugar e não caminhamos para a santidade. Não existe santidade sem ser contrariado. E aqui é onde empaca, como diria lá no interior, onde o burro empaca, né? É onde o burro empaca. Eu até quero rezar, mas na minha hora, do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e que ninguém diga que não pode ser assim. Queridos, o martírio é a expressão máxima de quando nós estamos dispostos a abrir mão da nossa opinião, do nosso jeito, e permitir que Deus seja Deus. Enquanto eu não entender que não é do meu jeito, não é como eu quero, não é quando eu quero, enquanto eu não entender isso, eu nunca vou chegar a esse amor que levou um homem como São Clemente a dar a vida por Jesus. Ele era papa. Imagina os guardas indo prender. Vocês estão... Não põe a mão no papa. Eu sou papa. Não tem título maior. E o título não foi no que ele se apegou para dar a vida por Jesus. Muito pelo contrário. Por ser papa, por ser o primeiro, tem que ser o primeiro também a dar testemunho e a dar o exemplo. Pois bem, nós precisamos estar dispostos também a abrir mão.
Nós precisamos estar dispostos a perder a vida. E perder a vida não é só quando alguém nos ameaça de morte, como muito provavelmente daqui a pouco tempo vai acontecer. Mas perder a vida é também quando eu abro mão da minha opinião, quando eu estou disposto a ter a humildade de escutar o outro, quando eu estou disposto a ter a humildade de reconhecer que eu devo viver a minha fé como a igreja me diz que eu devo viver a minha fé. Eu, como padre, não posso rezar a missa que eu acho que eu devo rezar. Hoje a igreja é que essa memória é facultativa, então o exemplo não é tão bom assim, mas hoje a igreja pede que eu celebre de vermelho, mas eu gosto mais de roxo. Não, mas não é essa cor litúrgica, padre. Mas eu gosto mais, eu acho que fica mais bonito na filmagem, eu vou usar outra cor litúrgica. Eu não gosto muito desse evangelho, não. Eu vou proclamar o evangelho que eu gosto mais. Eu vou cantar um outro salmo que eu acho mais bonitinho. Não, mas a liturgia está dizendo, está aqui. Não, mas a fé tem que ser algo que a gente sente, né? Então eu sinto melhor quando eu proclamo outro evangelho. Eu vou proclamar o evangelho da multiplicação dos pães, que eu gosto muito mais de falar sobre a multiplicação dos pães. Não, quem manda na liturgia é a igreja. A liturgia não é minha, a liturgia não é nossa, a liturgia é de Jesus. Eu fui na missa hoje, mas eu não gostei muito não, porque aquele evangelho é meio esquisito, fica falando de guerra, de fome, de peste, e eu fico com medo, eu não gosto disso. Não. A liturgia é o céu. E o céu não é do jeito que eu quero. O céu é do jeito que Deus fez, e Ele fez perfeito. Deus faz tudo perfeito. Até mesmo quando aquela situação na minha vida que talvez eu não entenda, aquela situação pela qual estou passando que talvez ainda não tenha sentido, que a minha humanidade ainda não está entendendo porque eu devo passar por isso, saiba, Deus faz tudo perfeito. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então amemos a Deus para que tudo concorra para o nosso bem. Amemos a Deus, porque assim até mesmo as contrariedades da vida vão nos fazer mais santos, vão nos fazer mais próximos deste Deus que nos ama, que cuida de nós e quer que cada um de nós esteja junto dele, seja derramando o nosso sangue como mártir, ou seja, dando a vida dia a dia, renunciando às nossas vontades e os nossos caprichos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.